Saudações, galera esperta, meus amigos e minhas amigas, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você, que sua mesa esteja farta e que seu marido, sua esposa estejam trabalhando, que seus filhos estejam estudando e que estejam numa faculdade ou num bom colégio, seja ele particular, né, ou estadual, ou vamos dizer assim, ou público, né? Vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje, né, é 30 de maio de 2025 e estamos de volta com mais notícias impactantes do cenário político nacional. Mas antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, comente, compartilhe com todos. Se você não for inscrito, se inscreva, né, assista até o final, deixe o seu like, né, comente e compartilhe com todos também. Beleza? Eu peço a todos também que possa ajudar o canal, né, com o seu like, com sua inscrição, porque assim o YouTube entende que tem que passar para outras pessoas, certo? E assim eu chegar na minha meta de 700 inscritos, já estou já com 313 inscritos e continua crescente, né? Ontem fiz uma publicação, estava em 220 e hoje já está já em 313, então porque a galera está entendendo, né, o assunto e qual o propósito do canal The News Top, a notícia no topo, comigo aqui, né, Marcelo Moquentuf. Beleza? Então, vamos lá. Nas últimas horas, novos acontecimentos abalaram os bastidores da política brasileira, certo? O que acontece? Envolvendo, né, diretamente os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o inelegível, e figura do seu governo, e com depoimentos que acendem ainda mais os alertas na esfera judicial, certo? Quer dizer, né? O cara aprontou. Hoje pede o que? Anistia. Antes de ser julgado. Tá me entendendo? Então, já que o cara pede anistia, ele já tá se autodeclarando culpado. Aí chora pra lá, chora minga pra cá. Certo? Isso aí, meu irmão. Já tá tudo dado. O cara xingou Alexandre de Moraes 4 anos. Que governou, né, o seu desgoverno de 2019 a 2022, porque perdeu as eleições, piorou, certo? E fica nesse mimimi, né? Vai ficar com esse mimimi até quando, não é verdade? Então, isso não pode existir. Tem que respeitar as instituições, certo? O Supremo respeita a Casa Legislativa, que é a Câmara dos Deputados, respeita o Senado Federal, né? Como tem que ter o respeito mútuo, né, do poder independente do Senado, poder independente da Câmara dos Deputados, né? Esse que respeitar o Judiciário para assim ter a democracia, né, estabilizada e concretizada. O que não pode é ficar um bando de malucos, né, falando mal do Brasil lá fora, né, criando situações para poder gerar sanções ao Estado brasileiro, certo? Isso aí para mim é lesa pátria, é traição total à pátria. Ainda quer se candidatar a presidente, fica lá gritando, você é presidente do Brasil? Não vai, não. Vai não. Vai não. Vai não, pô. Pode não, cara. Entendeu? Imagine quantos segredos eles não já entregaram aos Estados Unidos para poder ferrar, né? Agora tá aí querendo, né? Que diz assim, querer ser presidente. Não pode, pai. Vamos lá. Falando de Eduardo Bolsonaro, após declarações polêmicas feitas no solo americano, que repercutiram no Brasil e no exterior, o deputado federal parece ter recuado. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito para apurar se Eduardo usou sua posição internacional para ameaçar ou pressionar autoridades brasileiras, incentivando interferências estrangeiras no processo democrático nacional. Esse movimento representou uma tentativa de conter possíveis consequências judiciais e jurídicas, vamos dizer assim, uma vez que o tom beligerante de Eduardo gerou forte reação institucional.
certo? O que acontece? Eu digo que existe uma ação coordenada, certo? Onde o senhor Eduardo Bolsonaro quer tirar o dele da reta, né? Depois que ele infernizou bastante, né? Ele agora quer recuar, né? Eu vou dizer por que ele está recuando. Porque essa semana, né? Um dia anteontem, né? Na quinta-feira, né? A polícia apresentou, né? A Polícia Federal apresentou 5 meliantes do Comando C4, né? Caçadores de comunista, né? Assim eles são denominados, né? Tabelando a pistolagem, né? Para poder assassinar pessoas comuns e autoridades brasileiras a partir de 50 mil reais a 250 mil reais e pode até chegar até 300 mil reais para poder assassinar autoridades brasileiras como senadores da República, deputados federais, ministro do Supremo Tribunal Superior, né, Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, desculpe, né, TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral. Então, todos essas autoridades estavam na mira, certo? Eles fizeram também um assassinato aí de um advogado, né, deram 10 tiros no cara lá, porque o cara estava denunciando aí a venda de sentença e ele foi contratado, né, por um fazendeiro e quem indicou esses assassinos foi um general, né, do Exército Brasileiro, certo? Então, tudo isso aí é uma ação coordenada, né, porque estava tendo esse, vamos dizer assim, esse terrorismo, né, por assassinos paramilitares, né, de São Paulo, Belo Horizonte e Cuiabá, certo? Então, tudo isso aí gerou esse recuo do Eduardo Bolsonaro. Só você ligar os pontos. Até antes disso aí, nada, passa sanções para Alexandre de Moraes, e se a Polícia Federal se envolver e cumprir as ordens de Alexandre de Moraes, também serão punidos com sanções dos Estados Unidos da América, e blá blá blá, os MAGA e blá blá blá. Aí quando aconteceu essas prisões aí desses integrantes da quadrilha, né, de paramilitares Comando C4, né, surgiu esse recuo do nada. Imagina o cara que tava cheio de fôlego, falando nas redes sociais, dando entrevista e blá blá blá. Aí quando acontece esse fato aí, né, a Polícia Federal em cima, né, pegou os caras, não sei quatro, que com certeza deve estar caguetando, né, os seus chefes, né, os seus mandantes, certo? Lembrando também que o general, né, o coronel lá, que é o chefe, né, dessa quadrilha do Comando C4, é amiguíssimo do Jair Messias Bolsonaro, o elegido, tá certo? Então, e sim, deixa eu falar também, como eles estavam querendo apontar um terrorismo, né, para como dizer assim, um lado A, lado B da criminalidade aqui no Brasil, querendo colocar a culpa do terrorismo vamos dizer assim, nesses grupos criminosos, aí, né, surge essa situação aí. Quem realmente estava fazendo essas execuções foi o Comando C4, né, que é especialista em disfarces, certo? De ações táticas, né, de forças especiais, entendeu? Então surgiu esse recuo, repetidamente, do senhor deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Agora vamos, né, para o Rio de Janeiro, certo? E Carlos Bolsonaro, vereador carioca e também filho do ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro, foi ouvido pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, né? A linha de investigação gira em torno do uso indevido da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência, né, durante o governo, né, o desgoverno anterior, né. Carlos tentou se desvencilhar
do ex-diretor da agência Alexandre Ramagem, né? Afirmando que o conheceu somente quando Ramagem já atuava na segurança do pai. Mentira. Tava no churrasco final de ano, né? Ele, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, toda a família juntas. Mas a PF investiga justamente se houve uma estrutura paralela dentro da BIM para monitorar ilegalmente autoridades e adversários políticos, e Carlos, apontado como articulador dessa rede, né, está no centro da apuração. Olha só, velho. Isso aí tá mais do que dito, né? Foi encontrado, né, um notebook da ABIN na casa do cara, de Eduardo Bolsonaro. Tava em mãos, tava lá só vasculhando, dando ordens, né? Porque quando o pai dele era o presidente da República, né, de 2019 a 2022, esse cara aí só era vereador do Rio de Janeiro, só ficava lá em Brasília, né, no escritório do ódio lá em Brasília, né? Simplesmente dando ordem. Então ele não era mais um vereador, né, municipal, ele era um vereador federal. Olha que viagem. O cara é vereador e tava lá só em Brasília, lá do papai dele lá, né, Carluxo. Né? Agora essa situação de Ramagem também não é nada tranquila, né? O ex-diretor da BIM está na mira do STF por suspeita de participação, né, direta no esquema que envolvia espionagem, né, ilegal e manipulação de informações. Ramagem, que chegou a ser cogitado como ministro do governo Bolsonaro, agora enfrenta denúncias sérias que podem levá-lo a responder criminalmente, certo? Enquanto isso, o novo depoimento sacudiu os corredores do Supremo, né? O ex-assessor do Ministério da Justiça revelou que Anderson Torres, então titular da pasta, foi forçado a participar de uma transmissão ao vivo ao lado do inelegível Jair Messias Bolsonaro, na qual as urnas eletrônicas foram colocadas em dúvida. Segundo o depoimento, Torres não queria participar, mas foi pressionado, o que pode indicar que a ação fazia parte de um plano articulado para desacreditar o sistema eleitoral. Todo mundo sabe disso, né, que realmente existia a pressão desse biruta aí, né, Jair Messias Bolsonaro, que, meu irmão, foi o que deixou ele no banco dos réus, né? Ele deixou também inelegível, né, e assim por diante, né? Essa versão enfraquece mais a defesa dos envolvidos ao apontar que até ministros eram coagidos a aderir à narrativa golpista. Isso é verdade. O Supremo Tribunal Federal segue ouvindo testemunhas em um processo que já reuniu mais de 40 depoimentos. O caso investiga a suposta tentativa de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, por meio de articulações ilegais dentro do próprio governo, certo? Que tinha um caso de espião, né? Não já sabe. Rapaz, esse povo da extrema-direita, direita e centrão, é uma desgraça, velho. Quem vota num desgraçado desse é masoquista. Ou porque já é rico e aposentado e quer ver quem quer se aposentar se ferrar. Só posso dizer isso. Porque não é admissível que você sabe toda vez que esse povo entra no poder é para congelar salário, é para desviar verba, não é para fazer nada pro povo, é pro povo comprar osso, para raspar osso que já está raspado, é para comprar pelanca de frango, entendeu? Toda vez que esse povo da extrema direita, direita central, que entra no poder, é essa agonia. E o povo ainda não entendeu. Aí eu digo assim, um recado aqui pro senhor Luiz Inácio Lula da Silva, por favor, use o horário nobre da televisão, certo? Toda semana você faz um comunicado, né, dos feitos que você fez pelo Brasil, pelo povo, né?
dos investimentos que estão chegando no Brasil, que já ultrapassam para mais de 500 bilhões de dólares. Entendeu? Para poder o povo saber. Se possível, fazer até né, que assim, mostrar até o que era antes do governo Lula, né, o antes e o agora. Entendeu? Porque tem gente que não usa a internet. Tem gente que nem pega no celular. Então, usa muito a televisão para se informar. Usa o rádio para se informar. Tem gente que é moda antiga. Tem que pegar essas pessoas, que são muitas. Posso dizer que pode ultrapassar 10 milhões de pessoas que gostam mais de assistir televisão, que gostam mais de ouvir rádio, do que usar a internet. Tem gente que é traumatizado na internet, que tomou um golpe pela internet. Traumatizado. Entendeu? Então, você que é do governo federal, faça esse tipo de campanha. Se você me escutar, depois vai querer até me contratar para poder explicar como é que faz isso. Porque parece que você não se atenta a isso. Você está na rede social, massa, legal. Mas também tem o pessoal que não usa a rede social. Entre outros nomes citados estão Jair Messias Bolsonaro, Anderson Torres, Ramagem e outros membros da alta cúpula do governo, né, de Jair Bolsonaro. O foco é entender até que ponto essas figuras atuam de forma coordenada para minar a democracia. Eu digo, de todas as formas possíveis. Entendeu? Fica o outro lá nos Estados Unidos, fuxicando lá com os americanos, para querer dar sanções ao Brasil. Né? Isso aí, ele joga um turbilhão de míssil para cá, para você se atentar em uma situação. Tirando o foco do inelegível. Aí o inelegível de cá manda outra situação. Enquanto isso, o outro está se articulando do outro lado. Né? Isso aí acontecendo nos assassinatos pelo comando C4. Entendeu? Tudo aí é coordenado. Aí depois aí manda o tal de um general 3 estrelas lá dos Estados Unidos, do Comando Sul, sei lá das quantas, para o Brasil, para poder dizer que grupo A, grupo B é terrorista. E na verdade é o grupo C, né? Comando C4. Simples. Entendeu? De analisar. Simples, porque esse pessoal, na moral, ele mesmo, né, como é que diz, produzem prova contra eles, fica fácil até de decifrar, né, as coordenadas deles. É muito simples. Não sei porque a Polícia Federal não começou a gemar esse povo, né? Nessa semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-ministro Ciro Nogueira também prestaram depoimento como testemunha de defesa. Ambos disseram não ter tido conhecimento de qualquer movimento golpista, né? Tarcísio foi direto, né? Afirmou que jamais discutiu esse tipo de plano com Bolsonaro. Sério? Tem até comando C4 lá em São Paulo, sério? Tá certo. Essas falas, no entanto, são vistas como ceticismo por parte de investigadores e analistas, já que documentos e mensagens internas contradizem essa narrativa pacífica. Outra decisão que chamou a atenção, a defesa de Anderson Torres desistiu do depoimento de 5 testemunhas que haviam indicado anteriormente, entre elas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? A justificativa não está clara, mas fontes próximas ao processo acreditam que foi uma tentativa de evitar, né, contradições e proteger o núcleo político mais próximo do ex-presidente, do inelegível Jair Messias Bolsonaro, certo? O clima dos bastidores, segundo fontes da imprensa, é de tensão total. Carlos Bolsonaro estaria reagindo com fúria, né, aos últimos desdobramentos e já se articula com aliados para resistir a uma eventual ordem de prisão. Rumores indicam que ele teme ser o próximo alvo direto das investigações da Polícia Federal.
né? E os sinais de nervosismo se espalham entre os demais investigados, que agora enfrentam o espaço implacável da justiça, né? Ao mesmo tempo, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o inelegível, embora tente demonstrar tranquilidade politicamente, sabe que está cada vez mais isolado politicamente, né? Um morto político. A combinação de provas técnicas, depoimentos e movimentos processuais desenha, né, um cenário de cerco judicial como nunca antes visto em sua trajetória, certo? Encerramos aqui, né, com essa edição aqui do canal The News Top, a notícia no topo. Eu sou Marcelo Monkenturf, para quem não me conhece, né, que ainda não entendeu meu nome no início, mas eu falo sempre no final, para poder ficar bem entendido, né? O que fazemos aqui é notícias, né, que está sempre impactante, sempre impactando, né? Aos bons ouvidos, aos bons olhares, né? Que realmente gosta da democracia, que quer ver a democracia estabilizada, sem problemas, certo? Que quer ver o Brasil, né, sempre fluindo para mais e nunca para menos, certo? Que quer ver o seu prato de comida para você e sua família, né? E principalmente seus filhos, não é verdade? Então eu tô aqui, né, para poder avisar vocês sempre que surgir novas notícias, né, sobre essa quadrilha aí, né, que tentou, né, um golpe de Estado no Brasil mais uma vez, certo? O golpe sempre está em curso porque eles não se cansam, porque eu vou me cansar, não é verdade? Então, estamos aqui, né, batendo de frente contra a extrema-direita, direita e centrão, né? Juntos eles se transformam em uma outra extrema-direita, certo? O que eu quero ver? Seu mal, o nosso mal, tá certo? Então, se você quer ver seu salário nunca congelado, nunca votem desse tipo né, que diz assim, de partidos coligados, né? Vamos dizer assim, como sempre, ó, extrema, direita e centrão. Esses são partidos que não podem ser, né, colocados em pauta na hora da votação. Desista deles, porque quando eles entram no poder é para poder, né, deixar você mal, né? Às vezes você até tem o seu trabalho, mas tem pessoas que precisam, às vezes perdeu o emprego, certo? Aí não recebe o seu seguro-desemprego, sempre vai atrasar com esse povo no poder, certo? E quando a pessoa está até em situação de rua, não tem nenhum benefício para poder ajudá-lo, né? Ao contrário aqui do governo, né, do governo Lula, né, que está em situação de rua, às vezes passa até para dentro de uma casa porque passa a receber benefícios, né, do governo federal, beleza? Então vamos que vamos, logo estarei de volta com mais notícias, beleza? Agradeço a todos que chegou até aqui. Por favor, deixe seu like, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva e vamos para a meta, né, de 700 inscritos, beleza? Forte abraço e até a próxima.